Você já se sentiu preso em um ciclo de erros que parece não ter fim? Já prometeu a si mesmo e a Deus que mudaria, mas semana após semana volta aos mesmos tropeços? Talvez você tenha tentado força de vontade, disciplina, autocontrole, e nada parece suficiente. E no fundo da sua alma, uma pergunta insiste em ecoar: por que eu não consigo? Santa Teresa de Jesus, essa gigante da vida interior, nos ensina algo profundo e libertador. A luta contra o pecado não é apenas um esforço humano, não é apenas você tentando ser melhor. É uma batalha espiritual que exige a ação transformadora do Espírito Santo. E ela descobriu isso não em teoria, mas atravessando suas próprias noites escuras da alma. Muitos católicos vivem uma fé pela metade. Rezam, vão à missa, confessam seus pecados, mas continuam caindo nos mesmos buracos. Por quê? Porque tentam vencer o pecado apenas com a própria força, como se a vida espiritual fosse um projeto de melhoramento pessoal, uma ginástica moral, onde você treina até ficar bom o suficiente. Mas Santa Teresa via além disso. Ela entendia que sem o Espírito Santo, a alma se cansa, se perde em distrações ou recai em velhas zonas de escuridão. Com ele, porém, a alma é fortalecida, revestida de luz e liberdade verdadeira. E essa não é apenas uma ideia bonita. É a diferença entre uma vida de fracasso espiritual e uma vida de transformação real. Hoje você vai descobrir 3 formas claras e poderosas de pedir ajuda ao Espírito Santo no combate ao pecado. Não são fórmulas mágicas, não são truques de autoajuda católica. São caminhos espirituais profundos que Santa Teresa viveu e ensinou, fundamentados na Escritura e na tradição da Igreja. 3 formas que podem mudar completamente a sua maneira de lutar contra aquilo que te afasta de Deus. E talvez, ao final desta jornada, você perceba que o problema nunca foi você ser fraco demais. O problema era você estar lutando sozinho. Você está pronto para descobrir como o Espírito Santo pode iluminar, fortalecer e transformar a sua vida interior? Está pronto para aprender com uma das maiores mestras da oração e do combate espiritual? Então respire fundo. Abra o coração e permita que essas palavras não apenas entrem na sua mente, mas toquem o lugar mais profundo da sua alma. Porque o que você está prestes a aprender não é apenas conhecimento, é um caminho de libertação. E esse caminho começa agora. Santa Teresa dizia algo que muitos não querem ouvir. Uma das maiores dificuldades da vida espiritual é ver a própria alma com honestidade diante de Deus. Você pode ir à confissão todo mês, rezar o terço todos os dias, jejuar, participar de adorações. E ainda assim existem pecados que você não vê. Não porque são pequenos ou insignificantes, mas porque estão escondidos nas sombras da sua consciência. Como um cômodo da casa que você nunca abre, onde a poeira se acumula e você nem percebe. Hábitos sutis, inclinações disfarçadas, orgulhos secretos, julgamentos silenciosos. Eles estão ali, influenciando suas decisões, envenenando seus relacionamentos, afastando você de Deus. E você nem sabe. É por isso que a primeira forma de pedir ajuda ao Espírito Santo é pedir luz interior. Não luz para ver o mundo ao seu redor, mas luz para ver você mesmo. Para que o Espírito Santo revele aquilo que está escondido, aquilo que você justifica, aquilo que você chama por outro nome para não enfrentar. Santa Teresa ensinou seus seguidores a rezar assim: Espírito Santo, iluminai minha mente e abri os olhos do meu coração. Mostrai-me os pecados que ainda estão escondidos, para que eu possa arrepender-me verdadeiramente. E essa oração não é para os fracos, é para os corajosos. Porque pedir luz para ver seus próprios pecados ocultos é escolher a verdade, mesmo que ela doa. É preferir ser ferido pela realidade do que consolado pela mentira. Você já teve a sensação de que algo em você não está certo, mas não consegue identificar o quê? Como uma dor vaga, um peso indefinido, uma inquietação que não tem nome. Muitas vezes isso é o Espírito Santo te cutucando, tentando te mostrar algo que você ainda não quer ver. Mas você desvia, você se distrai, você justifica. Até que um dia, em um momento de graça,
A luz invade e você vê, e dói, mas é uma dor que cura. Santa Teresa dizia: é melhor ser ferido pela verdade do que ser consolado pela mentira. E ela tinha razão, porque enquanto você vive na ilusão de que está bem, os pecados ocultos continuam te corroendo por dentro. Só a luz pode expô-los. Só a verdade pode libertá-lo. Então, como praticar essa primeira forma? Comece com um momento de silêncio interior. Desligue o celular, encontre um lugar tranquilo, acenda uma vela se ajudar e permaneça ali, em silêncio, diante de Deus. Depois, reze um ato de contrição breve, pedindo perdão por tudo que você sabe que te afasta de Deus e pelo que você ainda não percebeu. Em seguida, converse com o Espírito Santo, não de forma mecânica, mas de coração aberto. Peça que ele ilumine sua consciência. E então faça um exame de consciência lento, atento, sem pressa. Não se julgue com dureza, mas também não se poupe da verdade. Deixe que o Espírito Santo guie seus pensamentos. E quando algo vier à tona, não fuja. Enfrente. Confesse. Arrependa-se. E sinta a liberdade que vem quando a luz finalmente entra. Mas conhecer seus pecados não é suficiente. Você pode ter total clareza dos seus erros, pode saber exatamente o que te afasta de Deus, e ainda assim não conseguir parar. Quantas vezes você já disse: eu sei que isso é errado, mas não consigo resistir? Quantas vezes você prometeu que seria a última vez? E na semana seguinte estava de novo ali, caído no mesmo lugar? É frustrante, é humilhante, e muitas vezes te faz questionar se você realmente ama a Deus ou se sua fé é apenas uma fantasia. Mas Santa Teresa entendeu algo profundo sobre essa luta. O Espírito Santo não força o coração. Ele não te transforma em um robô programado para o bem. Ele dá força para você escolher o bem, repetidas vezes, mesmo quando a inclinação natural ainda pende para o mal. É aqui que entra a segunda forma de pedir ajuda. Pedir força do Espírito Santo para rejeitar o pecado. Não apenas luz para ver, mas poder para resistir. Porque muitas vezes você sabe o que deveria fazer, mas sua vontade parece anêmica, fraca, incapaz de dizer não quando a tentação aparece. E aí você se sente culpado, achando que o problema é você. Mas Santa Teresa diria: não, você não é fraco demais. Você só está lutando com armas humanas em uma batalha espiritual. E armas humanas não são suficientes. Você precisa da força de Deus. Você precisa que o Espírito Santo fortaleça sua vontade, sustente suas decisões e te dê poder sobrenatural para rejeitar aquilo que te arrasta para baixo. Santa Teresa não prometia que o combate seria fácil. Ela dizia claramente que quem deseja a perfeição enfrenta a luta interior. Mas ela também afirmava com toda a convicção: Deus nunca abandona aquele que luta com sinceridade. Então, mesmo nos momentos em que você cair, mesmo quando a tentação parecer mais forte que você, mesmo quando sua vontade parecer derrotada, não desista. Levante. Peça força novamente. E de novo. E de novo. Porque cada vez que você pede, o Espírito Santo responde. Nem sempre da forma que você espera, nem sempre com o resultado imediato que você quer, mas ele responde, ele te fortalece, ele te sustenta. E aos poucos, imperceptivelmente, você começa a mudar. Quer saber como fazer isso de forma prática? Primeiro, identifique as tentações ou hábitos que mais te afastam de Deus. Seja específico. Não diga apenas, eu preciso ser melhor. Diga, eu preciso de força para não ceder à raiva quando me contrariam. Ou, eu preciso de poder para não buscar conforto em coisas que me viciam. Depois, reze um Pai Nosso pedindo que o Espírito Santo te fortaleça nessa área específica. E ao longo do dia, principalmente nos momentos de tentação, repita mentalmente uma súplica breve. Espírito Santo, fortalecei-me. 3 palavras. Simples, diretas, poderosas. O Catecismo da Igreja nos ensina que sem a ajuda interior do Espírito Santo, o homem não pode voltar-se de todo para Deus.
Então pare de tentar sozinho. Peça ajuda, a cada instante, a cada tentação, a cada escolha. E experimente o que é cooperar com a graça, em vez de lutar apenas com sua própria força. Agora chegamos ao ponto mais profundo. Você pode ter luz para ver seus pecados. Pode ter força para resistir às tentações. Mas se o seu coração não mudar de verdade, tudo isso será apenas performance religiosa. Você vai estar fazendo as coisas certas pelos motivos errados. Vai evitar o pecado por medo do castigo, não por amor a Deus. E isso não é transformação real. É apenas controle comportamental. Santa Teresa ensinava que o pecado verdadeiro não é apenas um ato isolado, mas um estado que precisa ser curado com misericórdia e arrependimento interior. A contrição verdadeira é aquilo que chama a alma a voltar para Deus com intensidade, não por medo, mas por amor perdido, por amor recuperado, por amor que finalmente entende o que estava perdendo ao se afastar. É por isso que a terceira forma de pedir ajuda é pedir ao Espírito Santo o dom da contrição perfeita e do arrependimento profundo. Não apenas o arrependimento de dizer, perdão, Senhor, eu errei de novo, mas o arrependimento que grita, Senhor, como eu pude te trair dessa forma? Como eu pude trocar você por tão pouco? Esse tipo de contrição não é fabricado. Não é algo que você consegue produzir apenas decidindo sentir. É um dom, um presente do Espírito Santo. E quando esse dom toca o seu coração, tudo muda. O pecado deixa de ser atraente. Aquilo que antes te seduzia agora te repulsa. E você percebe que não está evitando o mal apenas porque é proibido, mas porque finalmente entendeu que o mal te separa daquele que você ama acima de tudo. Santa Teresa rezava assim: Espírito Santo, inflamai em mim um coração contrito e arrependido, que eu não apenas tema o pecado, mas o odeie, e dele me afaste com amor e resolução. Essa oração é mais profunda do que a simples confissão de atos pecaminosos. É um pedido para que o Espírito Santo mude o coração de modo que o pecado deixe de ter atração e comece a ser repelido pela alma. É como quando você come algo estragado e fica enjoado só de pensar naquilo depois. Seu corpo rejeita automaticamente. Da mesma forma, quando o Espírito Santo concede a contrição perfeita, sua alma começa a rejeitar automaticamente aquilo que te afasta de Deus. Não porque você está se esforçando, mas porque você finalmente viu a verdade com clareza total. O Catecismo da Igreja nos ensina que há contrição perfeita quando Deus é amado por si mesmo, e não por temor de castigo. E é exatamente isso que Santa Teresa buscava despertar nas almas. Não um amor medroso, escravo, calculista, mas um amor apaixonado, livre, total. Um amor que não pergunta o que vai ganhar ou perder, mas que apenas quer estar perto do amado. E quando esse amor nasce no coração, o pecado se torna insuportável. Não porque você tem medo do inferno, mas porque você não suporta a ideia de se afastar de quem você finalmente aprendeu a amar de verdade. Essa é a maior transformação que o Espírito Santo pode operar em você. E é para isso que você deve rezar todos os dias. Que ele inflame em você esse amor ardente, essa contrição perfeita, esse ódio santo ao pecado. Então, resumindo tudo o que aprendemos até aqui. 3 formas de pedir ajuda ao Espírito Santo no combate ao pecado. Primeiro, pedir luz para ver com clareza os pecados que ainda estão ocultos na sua consciência. Aqueles que você disfarça, justifica, ou simplesmente não percebe porque tem medo da verdade. Peça luz. Peça que o Espírito Santo revele, e tenha coragem de olhar, mesmo que doa. Segundo, pedir força para resistir às tentações que repetidamente te conduzem ao erro. Não confie apenas na sua vontade. Ela é fraca. Coopere com a graça. Invoque o Espírito Santo nos momentos críticos. Deixe que ele te fortaleça sobrenaturalmente. Terceiro, e talvez o mais importante, pedir contrição verdadeira, que não apenas reconhece o pecado, mas o repudia e ama mais a Deus. Essa contrição não é algo que você produz sozinho. É um dom. Peça esse dom todos os dias.
Implore que o Espírito Santo mude o seu coração de tal forma que o pecado deixe de te atrair e comece a te repulsar. Que você não evite o mal apenas porque é proibido, mas porque finalmente entendeu que o mal te separa de quem você ama acima de tudo. Essas 3 formas não são métodos isolados. Elas se complementam. Elas trabalham juntas. E quando você as pratica com sinceridade, cooperando com a ação do Espírito Santo, sua vida interior começa a mudar de verdade. Santa Teresa viveu essa transformação. Ela passou por anos de luta interior, de fracassos, de quedas. Mas ela nunca desistiu. E aos poucos, invocando constantemente o Espírito Santo, pedindo luz, força e conversão profunda, ela foi sendo transformada. Não instantaneamente, não magicamente, mas real e profundamente. E se funcionou para ela, pode funcionar para você, porque o Espírito Santo que a transformou é o mesmo que habita em você. A mesma graça que a fortaleceu está disponível para você. O mesmo amor que a curou pode curar você, basta que você peça, com sinceridade, com humildade, com perseverança. Você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem na vida espiritual? Elas acham que precisam estar prontas para Deus agir, que precisam estar mais santas, mais puras, mais disciplinadas antes de pedir a ajuda do Espírito Santo. Mas isso é o oposto da verdade. É justamente porque você não está pronto que deve pedir. É justamente porque você é fraco que precisa da força. É justamente porque você não consegue enxergar que precisa da luz. Não espere estar melhor para invocar o Espírito Santo. Invoque o Espírito Santo para se tornar melhor. Essa é a ordem correta. Essa é a sabedoria dos santos. Então pare agora mesmo. Pare de tentar ser forte sozinho. Pare de fingir que consegue. Pare de se martirizar porque falhou de novo. E simplesmente peça. Espírito Santo, iluminai-me. Espírito Santo, fortalecei-me. Espírito Santo, transformai-me. Repita essas 3 súplicas todos os dias. Não apenas de boca, mas de coração. E observe o que acontece. Não espere resultados espetaculares na primeira semana. A transformação espiritual não é um sprint, é uma maratona. Mas se você permanecer fiel, se você continuar pedindo, se você cooperar com a graça dia após dia, um dia você vai olhar para trás e perceber que não é mais a mesma pessoa. Que aqueles pecados que pareciam invencíveis agora têm menos poder sobre você. Que aquela escuridão que dominava sua consciência foi iluminada. E você saberá que não foi você, foi Ele. Santa Teresa costumava dizer que o Espírito Santo é o maior de todos os consoladores. E é verdade. Mas ele não apenas consola. Ele ilumina, ele fortalece, ele converte, ele transforma. E essa transformação não acontece sem a cooperação da sua vontade, sem humildade, sem oração constante. Mas quando você se abre de verdade, quando você pede com o coração quebrantado, quando você deixa de lado o orgulho de achar que consegue sozinho, aí sim, a graça opera maravilhas. Maravilhas silenciosas muitas vezes. Maravilhas que ninguém vê, exceto você e Deus. Mas maravilhas reais, profundas, eternas. Então hoje, agora mesmo, faça essa escolha. Escolha invocar o Espírito Santo no seu combate contra o pecado. Não como um último recurso depois que tudo falhou, mas como o primeiro recurso, o principal aliado, a força motriz da sua transformação. Peça luz, peça força, peça contrição e continue pedindo, todos os dias, em todo momento, até que sua vida inteira se torne uma cooperação constante com a graça, até que você não consiga mais imaginar lutar contra o pecado sem aquele que é a fonte de toda vitória. E quando esse dia chegar, você entenderá por que Santa Teresa insistia tanto nisso, porque ela sabia, por experiência própria, que sem o Espírito Santo a alma se perde. Mas com ele, a alma é revestida de luz, liberdade e amor verdadeiro. E agora, você que chegou até aqui, deixe-me fazer uma última pergunta.
O que você vai fazer com o que aprendeu? Vai apenas dizer que foi bonito e seguir em frente, caindo nos mesmos erros? Ou vai ter a coragem de aplicar essas 3 formas na sua vida, todos os dias, com fidelidade? Santa Teresa não escreveu para entreter. Ela escreveu para transformar. E suas palavras, seu exemplo, sua sabedoria só tem poder se você as viver. Então viva. Peça luz para ver o que está escondido. Peça força para resistir ao que te arrasta. Peça contrição para amar mais a Deus e odiar o pecado. E confie. Confie que o Espírito Santo está esperando esse pedido. Confie que ele quer te transformar mais do que você quer ser transformado. Confie que a batalha já foi vencida em Cristo e você só precisa cooperar com a graça para experimentar essa vitória. Que o Espírito Santo ilumine sua mente, fortaleça sua vontade e inflame seu coração. Que você nunca mais tente lutar sozinho contra o pecado. E que, seguindo os passos de Santa Teresa, você descubra a alegria imensa de uma vida transformada pela graça. Uma vida onde o pecado vai perdendo seu poder, onde a luz vai expulsando a escuridão, e onde o amor de Deus vai ocupando todo o espaço que antes era dominado pelo mal. Essa vida é possível. Não é fácil, mas é possível. E começa com uma oração simples e sincera. Espírito Santo, iluminai-me, fortalecei-me, transformai-me. Amém.